a Nova Resistência também exalta. Inclusive, a Nova Resistência diz que foi um fascista, Vargas, e foi o maior presidente da história do Brasil. Porque eles têm uma visão simpática ao fascismo. Pois é, Inclusive, eles dizem que Bolsonaro não é fascista. Mas você tem Fascista que foi colocar o Vargas, Vargas, que foi o você tem que maior, colocar né? o Vargas dentro do tempo que ele atuou, entendeu? O Vargas, ele atuou na política mais de 40 anos, entendeu? Então, Ele atuou em 2 tempos. Aliás, no 2 não, foi 3 tempos, né? O Estado Novo, antes do Estado Novo, ele já era atuante politicamente, inclusive foi a Revolução de 30. Em 45, não, antes da Revolução de 30, o Getúlio já tinha sido ministro da Fazenda e governador do Rio Grande do Sul. No cenário nacional, ele já é atuante há bastante tempo. Então, eu não acredito assim, que o Getúlio era fascista, porque isso é besteira. O Getúlio ele não tinha vínculos ideológicos. O Getúlio ele era autoritário, é diferente. E sim, isso não pode falar que isso é um fato. Autoritário ele era, mas fascista ele não era. Isso que é uma questão que às vezes é complicada. Autoritário ele era porque assim o Brasil exigia na época. Isso é uma coisa complicada, né, Rayane? Porque às vezes o pessoal confunde o autoritarismo com fascismo, e nem todo o autoritário é um fascista. Não, e outra coisa, não dá para você chamar Trump não dá para você chamar Trump de fascista, dá? Eu acho que dá, não sei. Entender também o seguinte, que nos anos 20 e nos anos 30, a visão sobre o fenômeno do fascismo era e depois da Segunda Guerra se tornou outro. As pessoas precisam entender que, por exemplo, que nos anos 30, o Hitler promoveu uma Olimpíada que foi prestigiado por vários países do mundo. Entendeu? Então, a visão que as pessoas tinham, o fascismo, né, embora seja um fenômeno político repugnante, nos anos 20 e nos anos 30, eles tinham legitimidade, entendeu? Eles caíram em desgraça no pós-Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então, Frota, você acha que pegar um livro do Mises do século passado, na década de 20, e falar, olha só, o Mises passou pano pro fascismo, você acha que essa atitude que acontece aí, grande parte dos esquerdistas, né? Você acha que é uma atitude que não é bacana, uma atitude anacrônica? Você acha? Cara, assim, Mises, o livro do Mises tinha que ser um crime contra a ecologia, entendeu? De você usar uma árvore que foi derrubada para gastar fazendo um livro escrito pelo Mises. O máximo que eu aproveitaria de um livro do Mises seria assim, na falta de papel higiênico. Veja, eu vou falar mais especificamente sobre o fascismo. Deixa eu falar, o Denilson, vou dar minha opinião aqui. Todos sabiam as intenções do fascismo, inclusive o Mises. De certa forma, a esquerda não está errada. Porém, a gente tem que contextualizar. Naquela época, os próprios liberais já estavam migrando para o fascismo. Isso é natural. Os liberais econômicos, os tecnocratas, eles tendem ali a migrar, naquela época, migrar para o fascismo. Por quê? Porque o fascismo ele defendia a primazia da economia de mercado, a lei do valor e tudo mais. Então, era natural que isso acontecesse. O Mises viu de forma realista que só era possível manter o Mises é uma obra importante nesse sentido, porque ele demonstra materialmente, sob o seu ponto de vista, que só é possível manter o capitalismo mediante a esses sistemas. Sobre o liberalismo... Mises foi importante aonde, cara? Tá maluco? O cara é um autor, porra, assim... Porra, eu não falei da importância sobre sua obra, eu falei da sua análise com relação a isso. Saiba contextualizar, por favor. Eu estou falando nessa questão dessa análise que ele fez. Que o capitalismo ele não consegue se manter a longo prazo, a longuíssimo prazo de preferência, sobre a ótica de um sistema liberal. Não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele gera muita crise. Ele é uma crise, o pior que as crises nunca é igual. É sempre pior do que a outra. Veja agora o que está acontecendo. A gente não pode nem considerar que a gente está mais em crise. A gente já passou da crise há muito tempo. No Mundial. A gente já passou do nível de crise. Não existe mais crise. O que existe agora é uma depressão econômica. Pô, Rayone, acho que você tem que também parar de fingir que você é de esquerda, cara. Mas por que fingir que eu sou de esquerda? Porque você apoia uns negócios assim tão grotescos, cara. Eu não tô apoiando nada, rapaz. Você acha que o Mises estava errado em apoiar o fascismo? Então, um passo da extrema-direita, cara. Pô. Pela perspectiva dele, você acha que ele estava errado em apoiar o fascismo? Ele apoiar o socialismo, então. Ele apoiar o socialismo. Você acha que ele deveria... Não, eu acho melhor os socialistas, porque os socialistas não são fascistas. Então, a perspectiva dele estava correta, cara. A gente tem que analisar as coisas como elas são, não é como a gente quer, não. É natural que aconteça isso.
Eu acho que eu entendi o que o Raione quis dizer. Não é que ele esteja apoiando as ideias do Mises, que ele considera um grande autor, ele não está considerando a obra do Mises. O que ele está considerando é que dentro de um contexto daquilo que estava na época, o Mises, ele pensava, olha, é melhor os fascistas do que os comunistas, porque eles vão defender que é minha propriedade, a gente vai assegurar aqui o que a gente já tem. E assim, o Raione, até mesmo na Alemanha, na própria Itália fascista também, houve um momento que, por mais que os liberais considerassem exóticos, por exemplo, vou citar mais o caso aqui da Alemanha, da Itália eu não sei muito, né? Mas quando os nazistas começaram a ganhar força, os liberais pularam para o colo dos nazistas. Eles viram, olha, ou é isso aqui, ou é um debate, ou é o socialismo. O que a gente vai escolher? E aí, como o Hitler, ele apoiava a propriedade privada, ele asseguraria os negócios da Alemanha. Mas ele o Mises era judeu, né? E ele fugiu também de lá, né? Foi para os Estados Unidos. Né? Então, o Mises era judeu e fugiu de lá, né? Mas ele tinha boa razão, né? Porque se a gente ficasse lá na Áustria, lá, ele ia sobrar só as cinzas dele, pô. Então, é aquilo que eu falei. Então, eles acabaram pulando pro colo do fascismo. Sim, mas o Ednilson, o fascismo, ele não é antissemita necessariamente, tá? O Mussolini, por exemplo, teve apoio de diversos judeus na Itália. O que não teve apoio foi da máfia, mas dos judeus teve bastante apoio no início, pelo menos no início. Depois que talvez não, mas no início muitos judeus apoiaram o Mussolini. Caraca, Raione, para de ficar, porra. O nazismo não. O nazismo sempre foi idolatrando Eu não estou idolatrando ninguém, meu filho. Raione, o teu negócio não é esquerda. Eu já vi que você gosta ninguém. desses tiranos, entendeu? Não gosto de ninguém. Esses caras totalitários, sabe? Tipo Hitler, botar palavra na minha boca, Frota. Pelo amor de Deus, meu filho. Tu tem um fetiche com essa porra, cara? Eu não tenho fetiche nenhum, meu filho. Eu tô falando a verdade. Parece que a verdade te incomoda. Você tem Para com isso, rapaz. Me incomoda esse teu desprezo pela democracia e esse teu fetiche pelo autoritarismo. Você não tem judeu que apoia Bolsonaro? Você não tem judeu que apoia Bolsonaro? Por que você tá surpreso? Você não tem judeu... Tem judeu que apoia E ele é fã de Israel, né? O Bolsonaro é fã de Israel. Ele bota até a bandeira de Israel junto à do Brasil. Você fica ofendido. É a mesma coisa do cara chegar e falar assim, porra, Raoni, tem pessoas como você que apoia o nazismo. Eu não vou me incomodar, cara. É coisa que acontece, sabe? É coisa que acontece. E, infelizmente, eu não me incomodo com essas coisas. Você tem uma visão muito moralista, cara. Eu acho que você, nesse sentido aí, tá... Eu tenho uma visão democrática, diferente. Não existe democracia, Frota. O que você defende é uma posição idealista. É um direito seu. Não vou dizer que você está errado. É uma posição idealista. O que eu estou falando é que o Mises, ele apoiou o fascismo. Ele apoiou o fascismo por quê? Porque ou era o fascismo ou era o modelo soviético. E ele tinha boas razões de apoiar o fascismo. O fascismo... porque o Hitler perseguiu o judeu. Tudo bem. Mas o fascismo, pelo menos a princípio, teve apoio de diversos grupos de judeus, banqueiros, principalmente na Itália. E na Áustria também. O Dollfuss, do qual ele foi ministro, ele não era simpático a Hitler. E ele era fascista. O Dollfuss, o ditador austríaco, Dollfuss. Claro que ele não queria ser dominado nem pelos italianos e nem pelos alemães. É óbvio que ele não era simpático ao Hitler. Ele não era simpático ao Hitler. Não igual o Joseph Piłsudski. Peraí, não era, o Dollfuss não era simpático ao Hitler, não era por ideologia, porque ele sabia que o Hitler queria anexar a Áustria. Mas o que tem isso? Mas ele não tinha afinidade. Sim, exatamente, ele queria impedir a invasão dos nazistas na Áustria. Basicamente era isso. Não que ele fosse contra, né?